Olá, sejam bem-vindos ao OPD Concurso. O meu nome é Laís Citônio, eu sou professora de vocês de Direito Empresarial e eu espero que vocês gostem da aula e aproveitem. Eu recomendo sempre assistirem a minha aula com o código ao lado, tá? Esse começo da matéria é o Código Civil a partir do 966, então eu peço para vocês abrirem o código de vocês, deixarem ao lado para acompanhar a minha aula, tudo bem? Outra coisa é a bibliografia. Muitos alunos perguntam sobre bibliografia, só que nessa primeira fase, gente, é muita coisa para estudar. Então eu recomendo vocês estudarem por livro de questão. Não insistam em ficar lendo tudo de tudo, não vai dar tempo, vocês têm que treinar, exercício. Tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida quanto a um ponto específico da matéria, tá? E eu, por acaso, não abordar em sala de aula, eu estou abordando aqui, a minha ideia é abordar todos os pontos que já caíram em prova e os pontos que são interessantes que podem vir a cair. Mas caso vocês tenham alguma dúvida pontual, vocês podem procurar algum livro do André Luiz Santa Cruz. Ele é um livro... aquele esquematizado que tem uma coleção enorme, ele é raso, tá? Mas eu acho que é suficiente para vocês, tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Eu vou começar com vocês falando um pouquinho do histórico, tá bem? Mas eu vou falar para vocês só o essencial, para vocês entenderem como surgiu esse nosso direito empresarial, tá? Isso não caiu na FGV, essa parte da matéria, mas eu acho que pode cair. Então vamos começar pelas corporações de ofício. As corporações de ofício tiveram origem lá no início da Idade Média, quando o poder era descentralizado. Então você tinha feudos, que eram os comércios, eles eram muito locais. Então o que acontecia? Essas pessoas que trocavam, né, porque naquela época era muito o escambo e a troca de mercadorias, as pessoas se organizavam em corporações. Então, quem participasse daquela corporação seria considerado um comerciante. Então, essa era uma fase que era eminentemente subjetiva. Ou seja, você... independente da atividade que você exercia, se você estivesse filiado a uma corporação de ofício, você era considerado empresário. E qual seria a vantagem dessa época de ser um membro da corporação? Eles regulamentavam como era feita, como era resolvida as lides, os conflitos de interesses naquela época. Eles mesmos criavam alguns tribunais, eles escolhiam os juízes, é como se fosse um juízo arbitral, mas naquela época eles escolhiam, então era essa pessoa que resolvia essas divergências, tá? Então aqui o importante que vocês saibam é que era descentralizado, era de caráter eminentemente subjetivo e dependia da pessoa estar vinculado a uma corporação para ser considerado comerciante. Tudo bem? Aqui a gente tem a teoria dos atos de comércio, tá? Que foi na Idade Moderna e o poder já era centralizado, então quem regulamentava as atividades comerciais da época já era o Estado. Então o nosso Código Comercial de 1850 é dessa época aqui, e foi inspirado no Código Napoleônico, tá? E o nosso Código Comercial de 1850, ele trazia um regulamento, o Regulamento 737, que tinha um artigo que elencava as atividades que eram consideradas atividades comerciais. Então, a diferença das corporações de ofício para a teoria dos atos de comércio é que aqui o caráter é eminentemente objetivo. Se a sua atividade está naquela lista do regulamento, você é comerciante. Você não precisa de um atuar,
se vincular a uma corporação nem a nada. Basta você exercer uma atividade que está regulamentada e aí você será considerado comerciante para todos os efeitos legais, aqui a época. Tá? É importante falarmos também que o Código Comercial de 1850, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, do nosso Código atual, o Código Comercial foi parcialmente revogado. Pois é, temos no nosso Código Civil, se você for procurar, tem lá o Código Comercial. Parte dele está lá no nosso escondida, a gente quase não sabe porque se tratam de relações marítimas, né? O comércio marítimo está escondidinho no código de vocês, mas o Código Comercial de 1850 ainda está em vigor na parte que se refere ao comércio marítimo. A gente não estuda essa matéria, tá? Essa matéria não cai na prova da OAB. Então, basta que vocês saibam que o Código Comercial de 1850, parte dele ainda está em vigor. E parte dele foi revogado pelo Código Civil de 2002, que a gente vai entrar agora, que trouxe a teoria da empresa. A teoria da empresa, a gente inaugura um capítulo de direito empresarial falando no 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, o que fez aqui o Código Civil? Ele deu o caráter de empresário àquela pessoa que exerce essa atividade com essas características, ou seja, voltamos a um caráter subjetivo, certo? Vocês lembram que aqui na corporação de ofício era subjetivo também? Então, aqui na teoria da empresa, o caráter é subjetivo, mas a gente tem esses requisitos que a gente vai estudar um por um, que é exercer profissionalmente atividade econômica e organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Tá? Vamos agora falar rapidinho desses requisitos. Você pode pegar, inclusive, no seu código, o artigo 966 e sublinhar profissionalmente, atividade econômica e produção ou circulação de bens e serviços. Porque quando você estiver analisando uma questão de prova, você tem que encontrar esses 3 elementos para que a pessoa seja considerada empresária. Tá? Então, atividade profissionalmente. Primeiramente, a gente vai falar do caráter do profissionalismo. O que é o caráter profissionalismo? É o caráter habitual, regular. É o que não é eventual, gente. Então, não basta que a pessoa exerça uma atividade uma vez ou outra, enfim, isso tem que ser uma atividade de caráter permanente para que ele seja considerado empresário. Além de ser uma atividade econômica, ou seja, din-din, lucro. Pois é, não existe um empresário que não queira lucro, gente, não é verdade? Então, para a gente entender um pouco mais isso, para ficar bem claro para vocês, as fundações, elas são eminentemente de caráter filantrópico, né? Elas não podem oferir lucro, ou seja, uma fundação jamais será empresária. Isso é importante para vocês, anotem, tá? Aí no código de vocês, façam uma remissão se vocês quiserem ao artigo da fundação, tá? Que é o artigo, vocês querem que eu veja para vocês qual é o artigo? É o artigo 44, inciso 3, tá? Eu acho legal vocês fazerem essa remissão aí no artigo 966, tá? Quando vocês puxarem atividade econômica, faz uma setinha, tenta botar um diferentezinho, bem pequenininho para ninguém ver, e botem o artigo 44 para inciso 3º, inciso 3, tá bom? Que trata das fundações. As fundações não exercem atividade econômica, portanto, não podem ser consideradas empresárias, tá? O próximo é a organização, que tem que ter uma atividade que é empresária, ela tem toda uma gestão. Uma pessoa não exerce uma atividade empresária sem ter um financeiro, um administrativo, todas essas atividades que juntas
constituir a empresa, tá bem? E a produção ou circulação de bens e serviços, eu sempre falo que é o objetivo principal de toda e qualquer atividade empresária. A mercadoria, ela tem que circular. O direito empresarial, o que é essa troca, essa circulação de bens e serviços. Então, isso é importantíssimo para a gente configurar a atividade empresária, tá? Eu botei aqui, ó, teoria da empresa, conceitos, empresário, que eu acabei de falar para vocês, no 966. Qual é a diferença agora de empresário para empresa? A empresa, ela é atividade. Comumente a gente fala que fulano foi até a empresa, ele estava lá trabalhando na empresa tal, mas não, gente, isso não é tecnicamente correto. A empresa é uma atividade. E que atividade é essa? É a atividade que o empresário exerce no 966. O empresário é aquele que exerce a empresa. A empresa é a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Não precisa ficar nervoso, gente. Eu acabei de falar o que está escrito no 966, tá? Ele traz o conceito de empresa, que é o que o empresário exerce. Considera-se empresário quem exerce. A partir dali é o conceito da empresa, tá bem? Então lembrem disso, que empresa é atividade. Aqui a gente costuma muito falar erroneamente que empresa é o local, é o estabelecimento, mas não é. Mais à frente eu vou falar com vocês sobre estabelecimento, vamos conceituar o estabelecimento, vamos entrar a fundo nessa parte, mas eu preciso que vocês entendam que empresa não é isso. Empresa é atividade, tá bem? Vamos para o 966, parágrafo único, que traz um conceito muito importante, que é a exclusão de certas atividades do conceito de empresa. Então, eu botei aqui, ó, excluídos do conceito de empresário, tá? Então, o 966, parágrafo único, traz as atividades intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não serão empresa, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, vocês têm que ter em mente que um artista plástico, ou uma artesã, ou, enfim, médicos, eles não exercem empresa, a nossa atividade, tá bem? Isso é muito importante, vocês não podem esquecer. Tenham em mente que o 966 é a exceção, o 966, parágrafo único, é a exceção do 966 caput, que sempre cai na prova de vocês, gente. Prestem muita atenção, sublinhem, circulem esse salvo. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. É isso que cai na prova de vocês. Essa questão já caiu várias vezes, tá? E cai tanto em primeira quanto em segunda fase, e eles normalmente botam, dão um casinho, falam que é uma artesã, que exerce a atividade com auxílio de colaboradores e que a atividade dela constitui elemento de empresa. Gente, gravem essas três palavrinhas. Elemento de empresa. Porque o conceito é muito subjetivo, então a prova tem que deixar isso muito claro para vocês saberem quando essa atividade vai ser considerada empresária. Então, somente nos casos que essas atividades artística, cultural, artística, literária e intelectual, elas constituírem um elemento de empresa, é que ela vai ser considerada empresária. Vocês devem estar pensando, mas professora, o que é esse elemento de empresa? Pois bem, vocês já têm essas três palavrinhas decoradas na cabeça? Constitui, elemento de empresa, porque isso tem que estar explícito na questão de vocês, tá? Mas eu vou explicar agora. O elemento de empresa é um conceito super subjetivo e consiste no seguinte: se você é um artesão, essa questão acho que caiu em segunda fase do OAB, que era uma pessoa que
fazia sabonetes artesanais e tinha alguns colaboradores, mas ela produzia e exportava. Era uma atividade grande que ela tinha, além dos colaboradores, ela tinha um financeiro e toda uma gestão da distribuição do produto dela. Então não era uma mera artesã, não é? É diferente, é isso que vocês têm que ter em mente, que tem uma complexidade. O direito empresarial, o exercício da empresa, ele é um exercício muito complexo. Então, por isso que eu estou falando para vocês, que eles têm que trazer isso muito explícito para vocês no enunciado, ou dar todos esses dados, né? Que a atividade ela é exercida por uma dessas pessoas, artesão, cientista, ou uma pessoa que exerce uma atividade intelectual, e que essa atividade ela faz parte de um complexo de atividades, mas sem aquela atividade não existe empresa, não existe nada. Por quê? Pensem, nesse exemplo da artesã, se ela se ela ficar doente, se ela parar de produzir o sabonete dela, acabou. Vocês entendem? Por mais que ela tenha colaboradores, a atividade dela é a principal, é a atividade dela que faz toda aquela máquina girar, funcionar. Então, temos um outro exemplo que é muito bom também, que é o exemplo de uma clínica médica, que todo mundo frequenta, e vamos lá. A clínica, ela é uma clínica com 3 salinhas. Cada médico exerce a sua atividade na sua sala, tem uma secretária que abre a porta, fecha a porta e faz a marcação das consultas, mas a atividade se resume a isso. Como a atividade do médico é uma atividade intelectual, científica, o médico faz o quê? Ele não exerce empresa, porque ele está naquele conceito que eu estou falando para vocês do 966, parágrafo único. Então, apesar dessa estrutura, não tem uma complexidade que justifique a empresariedade, tá? Uma coisa muito importante para eu falar para vocês, eu vou falar para vocês mais à frente, que é sobre a sociedade de advogados, tá? Mas eu vou introduzir aqui um assunto para vocês, que a nossa atividade de advocacia, ela nunca será considerada uma atividade empresária. Tá? Essa é uma disposição expressa do artigo 15, se não me engano, do Estatuto da OAB. Tá? Mas está lá expresso que a nossa atividade de advogado nunca vai ser uma atividade empresária. Por mais que a gente sabe que tem escritórios que são enormes, tem uma complexidade, tem várias pessoas trabalhando, mas é um impedimento legal. Por mais que a gente veja algumas características ali, você não pode dizer que a nossa atividade é empresária, tá bem? Então, eu vou falar agora para vocês da obrigatoriedade do registro, tá? A gente vai para o artigo 967, que fala que é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis antes do início da sua atividade. E aí? E se ele não registrar? O que acontece? Pois é, gente, não acontece nada. A lei não trouxe uma sanção para esse empresário que exercer a sua atividade sem o prévio registro, tá? O que acontece? O nosso direito empresarial, ele veio para resguardar o empresário, fomentar a atividade empresarial, tá? Então, tem muitas disposições que são benéficas ao empresário. E a pessoa que exerce essa atividade sem esse registro, ela não vai ter esses benefícios, tá? Ao longo do curso a gente vai ver que é uma série de benefícios ao longo do código, e tem até em legislações extravagantes também, mas essa obrigatoriedade do registro, ela não tem sanção, mas a pessoa que exerce a atividade irregular, ela vai ter alguns prejuízos ao longo da sua trajetória, tá? Ele vai responder pelas atividades que exerceu,
pelos contratos que firmou, mas ele não vai ter essa proteção do direito empresarial, tá bem? Agora a gente vai aqui para a capacidade para ser empresário, que eu não botei o artigo para vocês, mas é o artigo 972. Eu não pulei, tá, gente? Essas disposições do 967 ao 972 são disposições sobre o registro do empresário, da empresa, mas eu vou falar ao longo da minha disposição sobre as sociedades uma a uma, né? Eu vou falar de cada uma das sociedades e então eu vou falar do registro, como é feito o registro, onde é feito o registro, tá bem? Eu acho mais didático dessa forma, tá? Por isso que a gente está indo direto para o 972. Não estou deixando nada passar para vocês, tá bom? O 972 fala da capacidade para ser empresário. E aqui a gente tem uma novidade legislativa, então vamos prestar bastante atenção. Eu vou ler aqui no código para vocês, porque ele fala que podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Esse código meu aqui é de 2015, estão vendo? Ele é novinho, né? A gente está em 2016, no comecinho, mas a gente teve uma alteração muito importante em 2015 que não tem aqui nesse código, tá? Inovação da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto do Deficiente Físico, tá? Que alterou o artigo 3º, que, como o artigo fala, que podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. O que a gente entende por pleno gozo da capacidade civil, gente? Os que tiverem 18 anos completos, certo? São os absolutamente capazes, lá no comecinho do Código Civil. Mas essa é a regra, tá? E a exceção é a emancipação, tá? A emancipação, ela está prevista lá no início do Código Civil, e a emancipação gera a capacidade civil plena antes do alcance dos 18 anos, tá? A gente tem as hipóteses de emancipação previstas no Código Civil. São elas a emancipação volitiva, que é aquela emancipação que é levada pelo próprio menor de 18 anos ao juízo com a anuência dos pais, o casamento do menor de 18 anos. Nós temos o exercício do emprego público de cargo efetivo, a colação de grau em nível superior, ou seja, o cara tem que ser meio brilhante, né, para chegar com menos de 18 anos e já ter a colação de grau. Não basta ele estar na faculdade, ele tem que ter colado o grau. Então, isso acontece, mas é muito raro. E o estabelecimento civil que gere economia própria para essa pessoa. Isso vai gerar a emancipação dele. Essa última questão do estabelecimento, eu sempre tive muita dúvida, eu demorei muito a entender isso. Por quê? Como pode um menor de 18 anos trabalhar? Né? Só se for como aprendiz, mas como é que ele vai ter uma economia própria como aprendiz? Então eu demorei muito tempo para entender isso, mas na verdade ele exerce atividade irregular, tá? Esse menor de 18 anos, e aí ele começa a dar certo, um cara de sucesso, um Midas, que tem aonde ele bota a mão, vira ouro, e o cara deu certo na empresa dele, e aí ele pode ser considerado empresário, e aí ele tem que comprovar isso para ele poder se registrar posteriormente, tá bem? Então, nós temos aqui a capacidade para ser empresário. Os 18 anos, regra, a emancipação, exceção, e a gente tem aqui o Estatuto do Deficiente Físico, Lei 13.146 de 2015. Aqui é muito importante que vocês leiam esse estatuto, porque vai cair, tá? E esse estatuto ele tem uma visão que está sendo muito debatida hoje, porque esse estatuto fez com que os deficientes mentais não fossem mais considerados incapazes. Eles consideram que, assim, os preconceitos vão ser menores em relação a essas pessoas. Eles não consideram
você considerar uma pessoa absolutamente incapaz é protetivo, eles acham que é ofensivo. Então, por isso que a gente vai estudar essa lei. A Lei 13.146 de 2015, ela traz essa mentalidade, esse novo tratamento da pessoa com deficiência. Então, com isso, com esse novo paradigma, né, do deficiente mental não ser considerado incapaz, isso muda aqui, ó, pra gente a capacidade para ser empresário. Antes, porque essa lei alterou expressamente o artigo 4º, que fala dos absolutamente incapazes, e retirou desse rol as pessoas com deficiência mental, tanto do artigo do absolutamente incapaz quanto do relativamente incapaz. Ele é considerado absolutamente capaz, até que se prove o contrário, tá? Uma presunção relativa, mas a lei traz esse novo paradigma, então acho que isso pode cair na prova de vocês. Anotem, leiam os artigos mais importantes aqui para vocês na nossa matéria, é do 15 ao 17, tá? Peguem isso aqui agora, deem um pause, peguem essa lei rapidinho, deem uma lida, porque é importante para vocês entenderem isso, tá? É muito controvertido, tem muita gente criticando essa nova lei, mas ela está em vigor e a gente tem que interpretar como ela é, sem entrar em discussões doutrinárias, enfim. Não importa o que a gente pensa, o legislador falou, está falado. Então, os deficientes mentais, eles são absolutamente capazes. Ou seja, eles podem ser empresários. Pois é. Isso é uma mudança muito grande de paradigma, por isso que eu acho que pode cair na prova de vocês. E eu tenho quase certeza que vai cair. Ó, gente, se cair, eu vou querer chocolate na minha casa, tá? Porque uma questãozinha dessa, ó, de graça, hein? O deficiente mental pode ser empresário porque a Lei 13.146 considera hoje os deficientes mentais absolutamente capazes, até que se prove o contrário, tá? Façam essa remissão, tá bem? No 972, façam a remissão a essa lei e lembrem-se disso na hora da prova, muito importante. Vamos lá. Vamos entrar agora nos impedidos de exercer a empresa, tá? A gente falou agora dos que podem exercer, que são os maiores de 18 como regra, excepcionalmente os emancipados, e agora temos a novidade dos deficientes mentais, né? Então, a segunda parte do artigo fala e não forem legalmente impedidos. Esse impedimento, o Código Civil mesmo, ele não traz isso expressamente, tá? Mas eu vou até pegar meu código aqui, porque na remissão ele traz várias hipóteses de impedimento legal, tá? E elas são hipóteses que estão esparsas no ordenamento. Então, o examinador de vocês gosta especificamente de duas hipóteses, tá? Que é a hipótese do oficial militar e do funcionário público. Não podem exercer a empresa funcionários públicos e oficiais militares, tá? Aqui no meu código, eu acho que em quase todos vem, tá, gente? Na remissão própria do código, legalmente impedidos. Aqui a gente tem uma série, tá? Mas o que eu gosto de sempre falar é o falido não pode exercer a empresa, tá? O magistrado, o juiz não pode exercer a empresa, os promotores, os membros do Ministério Público também não podem exercer a empresa. Importante frisar, gente, que apesar dessas pessoas não poderem exercer a empresa, elas podem constar dos quadros sociais da empresa. Como assim? Eles podem ser sócios de algumas empresas, certo? Porque nem todo sócio é o empresário. O empresário é quem manda. O empresário é aquele que faz a gestão, é o administrador daquele negócio, tá? Então, um sócio, muita gente fala, eu sou empresário, né?
mas vamos ver se ele é empresário mesmo? Pega aí os atos constitutivos, eu quero ver se você é empresário mesmo ou se você é só um sócio, tá? É bem diferente, bem diferente. Então, um sócio que não exerça atividades de gestão, de administração, ele pode ser um funcionário público ou um oficial militar, tá? Isso caiu na prova de vocês com o oficial militar, se não me engano, foi ele mesmo. A questão perguntava se ele podia exercer empresa e se ele poderia constar dos quadros sociais. Então, ele não pode exercer empresa, mas ele pode ser sócio, tá? Nem todo sócio exerce atividade empresarial. Você pode ser um sócio minoritário, um sócio que está lá só para oferir o lucro daquela empresa, mas sem necessariamente gerir aquela empresa. Então, você não... a maioria dos impedimentos legais, eles se justificam porque a atividade ela é facilitadora de angariar projetos, financiamento. Então, se você não está à frente de uma sociedade como um empresário, você pode fazer parte da empresa. Você tem que lembrar disso. Por que as pessoas são impedidas? Poxa, porque o membro do Ministério Público, ele é muito influente, ele tem muito acesso a várias pessoas, a várias empresas, pode ter uma troca de favor, que é altamente vedado, na verdade. E os magistrados, a mesma coisa. Os oficiais militares, eles têm um cargo público, bem como os demais funcionários públicos, eles têm essa facilidade no acesso às outras pessoas. Então, se eles não estão à frente da empresa, tá? Eles constam como sócios minoritários e ninguém sabe que eles estão por ali, eles podem exercer sim, eles podem ser sócios, eles jamais poderão exercer a empresa, tá? Me desculpem. Os legalmente impedidos, como exemplo, eu citei o oficial militar, citei o funcionário público, esses dois já caíram na prova de vocês. Eu gosto também do impedimento do falido, que é dentro mesmo da nossa matéria, que a gente vai ver mais à frente, que é falência, e os membros do Ministério Público e da magistratura não podem exercer a empresa, mas podem eventualmente constar dos quadros sociais da empresa como sócios, tá? A gente vai entrar agora na incapacidade. O artigo 974 fala que o incapaz poderá continuar a empresa devidamente assistido ou representado. Ou seja, gente, o incapaz, ele pode continuar, ele não pode dar início a uma nova empresa, tá? A uma nova atividade, né? Porque a gente viu que empresa é atividade, tá? Então, o incapaz, no 974, diz expressamente que ele só poderá dar continuidade, ou seja, é uma incapacidade superveniente, correto? E nós temos alguns requisitos que a lei impõe. Aqui o incapaz, inicialmente, ele não poderá exercer a administração da empresa, mas para ele continuar essa atividade empresária, ele tem que ter uma autorização legal, tá? Não é automática. Os representantes dele têm que solicitar isso em juízo e o juiz, avaliando se é benéfico ao incapaz, se realmente faz sentido aquele incapaz fazer parte daquela sociedade. E aí sim ele vai ter autorização legal para continuar essa atividade por meio de seus representantes ou assistentes, tá? Porque pode ser relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Então, ele poderá dar continuidade à empresa, tá? Eles nunca poderão exercer a administração. Isso está no 974, parágrafo 3º, tá? Os impedimentos, os requisitos para que ele faça parte dessa atividade. O incapaz não pode exercer a administração, tá?
O capital da empresa tem que estar 100% integralizado. O que é integralizado, gente? Quando a gente constitui uma empresa, a gente tem o capital social. O capital social, ele é a garantia dos credores de que aquela empresa é viável e que ela pode honrar com seus compromissos. Então, uma empresa tem um capital social, tá? Que ele tem que estar... Nem toda empresa exige necessariamente que o capital social esteja integralizado ao momento da sua constituição, tá? Ele pode ser integralizado ao longo da atividade. Então, nesse caso, para o incapaz participar, os sócios vão ter que integralizar o capital. Por quê? Se o capital não estiver integralizado, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Tá? Isso, fiquem calmos, que isso sobre a integralização a gente vai ver com bastante calma, pormenorizadamente mais à frente. Tá? Eu só preciso que vocês entendam que se o incapaz quiser dar continuidade à empresa, a empresa precisa ter esse capital 100% integralizado. E se esse capital não estiver integralizado, integraliza-se. Tá? Os sócios podem complementar o que falta para que tenha esse capital integralizado para proteger o patrimônio do incapaz. E aqui que eu já falei para vocês, ele tem que estar devidamente assistido ou representado. Tá? É muito importante que vocês entendam aqui no 974, todos os parágrafos do 974 trazem, como eu posso dizer, disposições muito protetivas a esse incapaz. Porque o judiciário ele não vai dar uma autorização para um incapaz continuar o exercício de uma empresa se não protegê-lo, certo? Então, o que ele faz? Um dos parágrafos diz, deixa eu ver aqui, o parágrafo 2º fala que ele não pode, os bens que o incapaz tinha antes dessa declaração de incapacidade, elas não serão atingidas pelo resultado da empresa. Ou seja, isso é mais uma coisa que protege, né, que resguarda o incapaz. Então vocês têm que ter isso super em mente. O que acontece? Eu sei que é muita coisa para vocês lembrarem. Então acho que vocês entenderem o porquê que existem todas essas exigências já ajuda vocês bastante, tá? O incapaz pode sim dar continuidade à empresa. O judiciário autoriza, mas ele não ia autorizar se a lei não resguardasse ele. Entendem? É isso que vocês têm que ter em mente. Eu sei que é muita coisa para lembrar, gente, mas o que vocês precisam é entender a ratio do legislador. Vocês têm que entender o porquê que ele botou aquilo na lei. Assim vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem todo o instituto. Isso é para qualquer coisa, tá, gente? Eu sei que a prova da OAB é uma prova super difícil, tá? Não desanimem se vocês já estão na segunda, terceira ou quarta tentativa. Pensem que nessa vocês vão dar o máximo de vocês. E para isso acontecer não tem como decorar tudo, gente. Entendam o instituto, tá? Se vocês não entenderem, voltem, releiam, busquem doutrina, porque vocês entendendo a ratio fica muito mais fácil de vocês fazerem qualquer prova. Ainda mais essas provas com tantas matérias, né? Uma prova de concurso é uma prova que tanto o OAB como todos os demais concursos, é uma prova que você tem que ter a lei no sangue, né? É muito mais do que só decorar, você tem que entender. Voltando aqui, empresário casado. O 977 autoriza expressamente os cônjuges contratarem sociedade entre si ou com terceiros, mas eles trazem algumas restrições, quais sejam a comunhão total de bens, se os cônjuges forem casados nesse regime da comunhão universal de bens, eles não vão poder constituir empresa juntos, abrir, né, a sociedade. E se for a separação absoluta de bens, também não, porque haveria uma confusão patrimonial nos dois casos, né? Pensem que pode ser uma sociedade do marido com a mulher
ou do marido e a mulher com outras pessoas. Para você separar o patrimônio pessoal desse casal que tem a comunhão total de bens em relação aos demais sócios e em relação a terceiros é muito difícil. E a separação absoluta, eles podem usar disso, os sócios, marido e a mulher, cada um com seu quinhão, só que eles contratam uma sociedade e usam isso para burlar o próprio regime de bens. Eles botam os bens deles todos na empresa, né? E aí se valem disso para fraudar a lei. É por isso que esses cônjuges não podem, para exercer atividade empresária, não podem ser casados pela comunhão total, universal e nem pela separação absoluta de bens. Tá? Outra disposição que tem no 978 é que o empresário casado, ele pode, sem necessidade de outorga, alienar os imóveis que são patrimônio da empresa. Entendam, a maioria, 100% dos casos quase, né? Como eu estou falando desse, não pode ser 100%. 99% dos casos, a venda de imóveis tem que ter a outorga do cônjuge, tá? Então, essa é uma exceção à regra, porque não precisa de outorga. Por quê? Entendam, vamos lá. O casal, um dos cônjuges é empresário, o outro não é. Eu sou empresária, o meu marido não é empresário. Eu posso vender os bens da minha empresa como bem entender, tá? Gente, agora a gente vai entrar um pouco mais pormenorizadamente no direito societário, tá bem? Vamos conceituar a sociedade. A sociedade, ela pressupõe pluralidade de sócios, né? Como regra, nós não temos sociedade de uma pessoa só, né? Eu acho que esse é um conceito que está intrínseco na gente, né? Uma sociedade é uma coletividade, nós vivemos em sociedade. Tudo bem, essa é a sociedade que se distingue do empresário individual justamente pelo seu caráter da pluralidade e da Ereli, que a gente vai ver aqui embaixo, que também é composta de somente uma pessoa, que é o instituidor da Ereli. Tá bem? Eu vou falar para vocês agora que eu acho super importante esse olhar aqui do direito societário para o advogado, né? Porque a gente não exerce empresa, mas temos sociedade de advogado, tá? A sociedade de advogados, ela está prevista no nosso Estatuto da OAB, tá? Também no artigo 15, eu falei anteriormente que do Estatuto do Idoso, que era de 15 a 17, e aqui é de 15 a 17. Do Estatuto do Idoso, ele começa no 15, tá? Mas tem diversas disposições interessantes. Aqui, coincidentemente ou não, também falamos da Sociedade Unipessoal de Advogados, tá? Que foi uma lei sancionada pela presidente Dilma há pouquíssimo tempo, e eu acho que isso é bom demais de cair na prova de vocês, tá? É um ente novo que a gente não tinha possibilidade anteriormente de fazer uma sociedade única, né? Eu vou até falar para vocês dessa sociedade ser uma exceção a essa regra aqui da pluralidade, tá bem? Primeiramente, essa sociedade plural de advogados, como regra, né? Ela, como eu falei anteriormente, vocês lembram? Que a nossa atividade, ela não pode ser considerada empresária. A gente não pode exercer advocacia com caráter de mercancia. É assim que a doutrina fala, justifica essa vedação legal. Então, por mais complexa que seja a organização dessa sociedade de advogados, ela nunca vai ser uma sociedade empresária, tá bem? Tanto essa sociedade de advogados que é plural, quanto essa nova sociedade aqui, unipessoal de advogados, trazida pela Lei 13.247 de 2016. Gente, fiquem atentos. Se vocês estão com o código anterior, tá?
Esse meu que eu mostrei para vocês há pouco tempo, de 2015, ele não tem, obviamente. E vocês têm que ter um código bem atualizado, ou vocês imprimam essa lei, tá? Eu acho que vocês, para uma segunda fase, né, não podem ir para a prova sem essa legislação, se vocês forem fazer empresarial ou mesmo civil. Eu acho super importante, tá? Tanto o Estatuto do Deficiente, perdão, que eu falei para vocês, quanto essa lei aqui, porque são leis muito novas que mudam o paradigma da nossa matéria. Então, eu acho que tem tudo para cair. O que é essa Sociedade Unipessoal de Advogados, gente? O que fizeram com essa sanção dessa lei? Eles excepcionaram a nossa regra geral da pluralidade na sociedade. Pois é, agora nós temos a possibilidade de fazer uma sociedade de uma pessoa só. Né? Parece um contraditório, mas não. Nós temos essa possibilidade assim que vocês tirarem a carteira da OAB de vocês, que eu tenho certeza que quem estiver estudando, quem estiver confiante, vai conseguir essa carteira. Eu estou torcendo por vocês. Então, assim que você tirar a sua carteira, você pode fazer a sua inscrição como sociedade unipessoal. Para quê? Para dividir seu dinheiro com ninguém, entendeu? Vai ganhar os honorários 100% para você. Eu tô quase fazendo a minha sociedade unipessoal, inclusive. É muito interessante porque tem vários benefícios que antes não tinha para o advogado que queria exercer a advocacia sozinho. Quando você integra um escritório, você pode ser um advogado associado, ou você pode constituindo a sociedade pluripessoal de advogados. Mas a gente exercendo a atividade autonomamente, a gente tinha uma dificuldade de recolhimento de imposto e tudo mais, de emissão de nota, enfim. Esse regulamento trouxe uma proteção maior para nós advogados que exercemos essa atividade autonomamente, sozinhos, tá? Então é isso, gente. Essa sociedade unipessoal de advogado foi trazida por essa lei 13247 de 2016. Imprimam a lei. Para nós é importante o artigo 15 a 17, que fala dessa unipessoalidade e que traz algumas vedações, como por exemplo, uma pessoa não pode ser sócia numa sociedade pluripessoal de advogados e também de uma sociedade unipessoal de advogados. Ou uma coisa ou outra. Não pode querer o melhor dos dois mundos, tá? Você tem que escolher uma só. E nesse caso aqui da sociedade unipessoal, a lei autoriza você ter mais de uma, se não for no mesmo território, tá? A gente nessa parte de direito aqui, que a gente fala da sociedade dos advogados, o território é dividido pelas seccionais, tá? Então você não pode ter numa mesma seccional duas sociedades unipessoais. Então, essa sociedade unipessoal de advogados é uma novidade quentíssima, tá? Para cair na prova de vocês. É uma sociedade de uma pessoa só, contraditoriamente ou não. Esse é um novo instituto, que é a exceção à sociedade pluripessoal. E mais, gente, que é importante aqui dizer, eu não botei aqui como tópico, mas vocês podem acrescentar no caderno de vocês, está o registro. Lembra que eu falei para vocês, no começo da matéria, sobre a obrigatoriedade do registro do empresário, no registro público de empresa mercantil? Pois é. Como a sociedade de advogados é regida pelo Estatuto da OAB, o registro dela é diferenciado, gente, nas duas, tanto a pluripessoal como a unipessoal, tá bem? O registro da sociedade de advogados, vocês já devem ter visto lá na matéria de deontologia, mas eu estou aqui ressaltando para vocês que o registro é feito na seccional, no conselho seccional da OAB, da onde você tirar a sua carteira. Então, isso pode ser uma pegadinha, tá? Porque mescla a nossa matéria com deontologia. Então, não se confundam. Um empresário que exerce atividade de mercancia,
tá? Que exerce a nossa atividade empresa, que é aquela profissionalmente organizada para a circulação e produção de bens e serviços. Esse empresário vai ter o registro feito no cartório, né? Que é o RPEM, que a gente chama, o Registro Público de Empresas Mercantis, ou no RCPJ, dependendo da qualidade dessa atividade. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. E já a sociedade de advogados, uni ou pluri, pessoal, ela vai ter o registro feito na seccional da OAB, tá bem? Não se confundam, anotem, façam a remissão ao Estatuto da OAB, tá? O 967 fala que o empresário vai ter esse registro obrigatório, e aí vocês podem remeter ao Estatuto da OAB de vocês, que fala que o registro não vai ser como aqui previsto no direito de empresa. O registro aqui vai ser feito na seccional da OAB, tá? Desculpa se eu fui repetitiva, mas eu acho que isso é bem importante pontuar e deixar isso bem claro para vocês. Agora a gente vai começar as linhas gerais de empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Eu particularmente gosto muito, eu sou fã desse instituto. Eu acho que ele veio com uma proposta muito interessante, mas infelizmente as alterações que fizeram no projeto de lei até ele ser sancionado atrapalhou um pouco. Mas isso não é relevante para vocês, eu só um adendo, porque eu gosto muito da Eireli. Eireli, eu falo Eireli porque eu aprendi Eireli, mas gente, não tem errado, não tem certo, tá bem? A Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada. O que é isso? Antes da Eireli, o empresário individual, ele respondia ilimitadamente com seu patrimônio. Então, o que acontecia? Quando a pessoa queria constituir uma empresa, ele não fazia isso como empresário individual, porque era muito arriscado. Então, ele acabava se registrando como uma sociedade limitada, trazia um sócio laranja, um irmão, alguém, sei lá, qualquer pessoa que ficava com 1% da sociedade só para constituir essa pluralidade exigida para a constituição da sociedade limitada. Então a Eireli, ela veio ao ordenamento jurídico para tentar, não impedir, mas dar outra alternativa à pessoa que quisesse exercer atividade empresária de modo unipessoal. Quero exercer atividade sozinho, eu e eu mesmo, e não quero pôr em risco todo o patrimônio de uma vida que eu tenho. Então, essa pessoa pode, a partir de 2011, que foi quando foi instituída a Eireli no nosso ordenamento, com a inclusão do artigo 980-A, deixa eu botar aqui que eu não botei para vocês. Artigo 980-A. Se você não tem essa alteração do seu código, troque de código, porque é muito antigo isso. Quando eu estudei para a OAB, eu tive que imprimir esse artigo, porque não tinha código nenhum. Mas enfim, vocês não podem ter código desatualizado, hein, gente? Vamos lá. Então, no 980, trouxe essa nova figura da Eireli, que é uma figura que traz uma única pessoa exercendo essa atividade. E a gente não chama ele de sócio, porque, em regra, a sociedade exige pluralidade. Não é legal vocês falarem em sócio da Eireli. Por quê? Porque a sociedade, como regra, pressupõe a pluralidade, lembram? Então, o ideal é você falar instituidor, ou aquele que constituiu a empresa, porque não é tecnicamente correto, ainda tem muita confusão na doutrina e na jurisprudência até, porque é um instituto relativamente novo, mas eu acho que vocês estão aprendendo agora, já tem que aprender o tecnicamente correto. É muito importante aqui falar que o artigo 980-A, ele foi trazido ao ordenamento pelo
por uma lei de 2011, né, como eu já falei para vocês, e junto com esse artigo 980-A, essa lei alterou também o artigo 44 do Código Civil de vocês. Se vocês forem lá no artigo 44, inciso 6, a Ireli vai estar lá, no rol de pessoas jurídicas. O artigo 44 traz, são pessoas jurídicas. Aí ele traz a Ireli. Então existe uma divergência na doutrina acerca da natureza da Ireli. Mas vocês, na prova de vocês, desculpa aí a repetição, mas vocês vão colocar na prova que a Ireli é uma nova pessoa jurídica, um novo ente trazido pela legislação de 2011, que trouxe ao Código Civil o artigo 980-A e seus parágrafos e alterou o artigo 44 para incluir a Ireli no rol de pessoas jurídicas. Tá? Isso é super importante. Vamos voltar aqui ao instituidor. Instituidor da Ireli, uma única pessoa. E aí, pessoa física ou pessoa jurídica, gente? Existe muita controvérsia na doutrina, tá? Inclusive, foi alvo da minha tese de monografia na pós-graduação, ou seja, pra vocês verem que tem pano pra manga. Mas o que vocês têm que saber é que existe uma resolução, uma instrução normativa número 11 do DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é o antigo DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro e Comércio. O DNRC tinha a instrução normativa número 111, que, como o órgão mudou de nome, o DREI trouxe uma nova redação, na verdade é a mesma redação, mas com uma nova numeração, tá? A instrução normativa número 11 do DREI, a antiga instrução normativa 117 do DNRC, ela diz expressamente que o instituidor tem que ser pessoa física, tá? Na verdade, a FGV nunca se posicionou, nunca cobrou isso efetivamente, mas eu acredito que, caso cobrem, vocês têm onde se resguardar em caso de recurso. Se eles não entenderem nesse sentido, tem instrução normativa, tem enunciado 469 da Jornada de Direito Comercial, que fala expressamente que o instituidor da Ireli tem que ser pessoa física, tá? Há vozes na doutrina em sentido oposto, mas vocês não precisam saber disso. Esse instituidor tem que fazer integralização do capital social, tá? Em 100%, ou seja, não pode ter nenhum colaborador. Esse dinheiro tem que ser todo desse instituidor, tá? E a limitação, que é a mais questionável, teve até a ação direta de inconstitucionalidade aqui, em relação a essa limitação, que é uma limitação de 100 vezes o valor do salário mínimo. Eles alegavam a inconstitucionalidade pela indexação ao salário mínimo, que é vedado pela Constituição, mas eles falaram que não é uma indexação. Então, o que acontece? Essa é uma restrição que impede com que muitos instituidores, com que muitas pessoas optem por essa pessoa jurídica. Então atrapalha um pouco a intenção do legislador em acabar com os sócios laranja. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo da Ireli era diminuir essas empresas de fachada? Então, com essa limitação, ainda mais com o país em crise, gente, do jeito que está, é muito difícil uma pessoa ter esse valor todo aqui para dar de uma vez, que tem que ser todo dele. Então, esse é o Instituto da Ireli. O mais importante que eu já falei, tá? Eu falei para vocês sobre o instituidor, que tem que ser pessoa física, uma única pessoa,
o capital social, que tem que ser 100% integralizado por essa pessoa, e a limitação do capital social em 100 vezes o valor do salário mínimo. Gente, muitas vezes o examinador de vocês quer confundir, né? Eles são meio maus, malévolos. Então, eu vou falar pra vocês uma pegadinha que eles costumam fazer, tá? A FGV em geral, tá? Eu acho que nunca caiu na prova de vocês, não. Mas a responsabilidade da EIRELI é ilimitada. Calma, gente, vou explicar. A pessoa jurídica EIRELI responde com todo o patrimônio que ela tem. Que patrimônio é esse? O capital social. Se ela tiver alguma responsabilidade, se o credor acioná-la, ela vai ter que responder com todo o patrimônio dela. Vocês conseguem entender isso? Tá? Que é diferente da responsabilidade do instituidor. Claro, o instituidor, ele constitui uma EIRELI para ter responsabilidade limitada ao valor do capital social. Então, muitas vezes, eles perguntam, a EIRELI é uma pessoa jurídica que possui responsabilidade ilimitada. Você fala, pô, mas a EIRELI é limitada. Como é que ele tem responsabilidade ilimitada? A gente vai ver que todas as sociedades que exercem atividade empresária, elas vão responder ilimitadamente. Por quê? O capital social é para isso, gente. Entendem? O capital social é para resguardar os credores. Você não pode restringir esse acesso dos credores a nenhuma parte desse capital social. O capital social está ali para isso. Agora, em relação aos sócios da sociedade e ao instituidor da EIRELI, a responsabilidade é limitada. Isso é importante vocês fazerem essa distinção, que a pessoa jurídica responde ilimitadamente, ou seja, com todo o capital social que ela tem. Já o instituidor, no caso da EIRELI, e os sócios, em relação às outras sociedades, eles vão responder limitadamente, só com o capital social. Os bens pessoais deles não serão atingidos, tá bem? Essa foi a EIRELI, tá? E eu acho que, não, tenho certeza, tudo que vocês precisam saber eu explanei aqui durante essa aula, tá bem? Eu estava falando para vocês no último bloco sobre a EIRELI e todos os aspectos que envolvem, todas as características, mas olhando mais uma vez as questões referentes à EIRELI na prova de vocês, achei importante ressaltar o que dispõe o parágrafo 6º do artigo 980-A, que fala sobre a aplicação, a regência supletiva das disposições de sociedade limitada nesse instituto da EIRELI. E em que isso interfere? Tem vários dispositivos, eu estou adiantando essa matéria para vocês porque ela já caiu em prova na parte de EIRELI. Então, eu queria falar com vocês que o artigo 1062, peguem o código de vocês, que eu falei que eu quero esse código aberto em todas as minhas provas. O artigo 1062 fala do administrador da sociedade limitada. E foi isso que foi alvo da questão de vocês. Eu fiquei bem impressionada, inclusive, dessa questão ter caído, porque é bem controvertida. Mas, como a FGV se posicionou, eu vou falar a posição dela para vocês. No caso da EIRELI, vai se aplicar o artigo 1062, me desculpem, e o parágrafo 2º desse artigo 1062, ele fala que o administrador deve averbar sua nomeação e fala de algumas coisas que ele tem que averbar, dentre elas o estado civil, tem que trazer comprovante de estado civil. Ou seja, o administrador, lembra que eu falei para vocês da EIRELI formada por uma única pessoa, que é o instituidor? E, impressionantemente, a FGV entende
que o administrador pode ser um terceiro. Olha que loucura, tá? Ele não vai fazer parte, ele não constitui, isso não configura pluralidade, afinal a empresa é individual, de responsabilidade limitada, tá? Isso não desconfigura a unipessoalidade, mas ele pode trazer um terceiro como administrador dessa ERELI. Mas o que caiu na prova de vocês foi o administrador da ERELI pode ser pessoa jurídica? Então, gente, o que vocês acham? Pois é, o fato do artigo 1062, parágrafo 2º, falar que o administrador tem que requerer a averbação de nacionalidade, nome e estado civil, por conta desse estado civil que ele tem que comprovar na hora de averbar a sua nomeação como administrador, é pacífico na doutrina que esse administrador tem que ser pessoa física, tá? Isso é pacífico. O que eu acho bem controvertido é a questão de ter um terceiro como administrador. Mas, entendam, a empresa individual de responsabilidade é constituída por uma única pessoa, que é o instituidor, e esse instituidor pode nomear um administrador, um terceiro, que será sempre pessoa física, tá? Eu achei bem importante trazer isso para vocês, porque é uma questão recente, tá? Eu vou voltar aqui no empresário individual, gente, porque eu quero tratar com vocês do artigo 970. O artigo 970 traz um tratamento simplificado para o empresário rural e ao pequeno empresário. E para vocês entenderem isso, é bom que vocês tenham muito claro o conceito de empresário individual. Eu já falei para vocês do requisito da capacidade, tá? E então, agora eu vou voltar rapidinho, é um breve resumo do que é empresário individual, sempre pessoa física. Ele vai ter, no momento que ele se registrar, vão emitir um CNPJ que vai ter como finalidade apenas equipará-lo à pessoa jurídica. Para quê? Para uma facilitação para arrecadação de imposto, enfim, para ter umas vantagens previdenciárias e fiscais, tá? Mas isso não faz com que ele, empresário individual, tenha personalidade jurídica, gente. Ele não tem personalidade jurídica, tá? Ele exerce a empresa em nome próprio, certo? E qual é a consequência desse exercício em nome próprio e de não ter a personalidade jurídica? O patrimônio dele responde integralmente pelas dívidas da atividade. Pois é. Por isso que veio a ERELI, porque as pessoas tinham muito receio de serem empresários individuais por conta desse atingimento total ao patrimônio pessoal. Não tinha distinção entre patrimônio da empresa e patrimônio pessoal. Por isso que é tão arriscado, por isso que fizeram a ERELI, que tem essa responsabilização limitada, tá? E sobre o registro. Eu não falei com vocês anteriormente, mas é muito importante que vocês saibam, até para entender o empresário rural, que a gente vai falar na sequência, que o registro, vamos ler de novo o 966? É bem legal, porque o 966 ele é bem claro quando fala que é empresário aquele que exerce atividade, tá lá no artigo. Todo esse conceito, leiam, em algum momento ele fala que para ser empresário tem que estar registrado? Não, não fala. Ele fala que ele tem que exercer habitualmente atividade econômica, com circulação de bens e serviços, não é? Então, ele não precisa do registro para ser empresário, para exercer a empresa. Pois é. Então, o que acontece? O registro ele vai ser meramente declaratório, ele não constitui a pessoa como empresária.
Porque o 966 trouxe quando ele será empresário. Ele vai exercer a atividade dele com fins lucrativos, com habitualidade, com a circulação de bens e serviços e vai ser empresário. Porém, caso ele não registre, ele vai exercer a atividade irregularmente, tá? Mas ele não deixa de ser empresário. Ele vai ser um empresário irregular. Portanto, o registro dele tem a natureza meramente declaratória, tá bem? No que tange ao empresário rural, vamos falar um pouquinho do empresário rural? Eu vou até apagar isso aqui para vocês não confundirem, tá? Agora a gente vai falar do rural. Uma pessoa que exerce atividade rural, o que ela pode fazer? Como vocês acabaram de ver no 966, a atividade de uma pessoa que pratica a agricultura ou a pecuária não configura o exercício da empresa, certo? Pois bem, mas o artigo 971 trouxe a oportunidade do empresário rural optar pelo registro, certo? E aí, caso ele opte pelo registro, ele será considerado empresário para todos os fins legais. Compreendem? Ele não vai ser empresário a não ser que ele peça para isso. Ele vai ter que pedir e vai ter que se registrar no registro público de empresas mercantis. Somente com esse registro ele vai ser considerado empresário. Eu até estava falando agora há pouco com o professor de vocês, Márcio, de Direito Tributário, sobre o ITR, sobre o que é uma área rural. Como vocês sabem, aliás, o Márcio sabe muito mais que eu, a atividade rural, ainda que exercida dentro de uma zona urbana, se ele residir numa área urbana, porém, naquele local tiver uma plantação e viver da agricultura, ou criar galinhas e viver da venda dos ovos dessa galinha, ele vai ser considerado rural, ainda que ele esteja no meio da cidade, gente. Isso o Márcio vai ver direitinho com vocês quando ele for falar de ITR, tá? Porque essa pessoa, ainda que esteja em zona urbana, ele vai pagar ITR. Pois bem, por isso que eu fiz uma consulta, tá? Mas é exatamente isso. Vocês têm que ter em mente que a atividade do ruralista, ela não é empresária. Isso eu acho que é simples de entender. Porém, como o artigo 970 pediu que a lei assegurasse esse tratamento diferenciado e simplificado a esse empresário rural, o que o Código Civil fez logo na sequência? Permitiu que o ruralista optasse por esse título de empresário, tá? E aí, o que acontece? Vai ser diferente do efeito do registro que eu acabei de falar para vocês aqui do empresário individual. Porque a partir do registro, o ruralista vai ser considerado empresário para todos os fins. Ou seja, o registro dele é constitutivo da característica da empresariedade. Pois bem, isso é muito importante, tá? Deixem isso bem explícito, expresso, bem simples de vocês entenderem no caderno de vocês, tá? A diferença dos efeitos do registro para o empresário e as sociedades, tá, gente? As sociedades que exercerem essa atividade empresária terá esse registro meramente declaratório também. Porém, o empresário, o ruralista, terá como efeito do seu registro a constituição, a consideração dele como empresário. Então, vamos continuar analisando o artigo 970. Tá? Vamos voltar lá no 970, porque a gente acabou de analisar
o conceito de empresário rural e as facilidades que a legislação trouxe para este empresário. Agora, a gente vai falar as facilidades quanto ao pequeno empresário, que está na segunda parte, 970. Tudo bem? Vamos lá? MEI. Vocês sabem o que é MEI? Microempreendedor individual. Essa é uma característica que o pequeno empresário pode solicitar para que faça parte, para que seja considerado um microempreendedor individual, tá? Esse é um conceito recente, apesar da lei ser de 2006, o MEI entrou posteriormente com alteração legislativa. Então vamos lá. Quem pode pleitear essa categoria do MEI? As sociedades simples e empresárias, ou seja, a sociedade que exerce a empresa e a que não exerce a empresa, a EIRELI, que a gente já viu, e o empresário individual, tá bem? Então, essas pessoas podem solicitar o enquadramento como microempreendedor individual. Requisito. O requisito para que essa pessoa seja considerada, a gente vai falar agora da Lei Complementar 123, vocês podem pegar ela também, vamos abrir a Lei 123 de 2006, então, que fala da microempresa e empresa de pequeno porte, mas agora a gente vai tratar do Instituto da MEI. No artigo 18A dessa lei, gente, a lei traz expressamente a condição de que o empresário individual que queira ser considerado MEI tem que ter uma receita bruta de até R$60 mil, tá? Então, o que a gente vê? Que não é tão simples assim ser MEI. E, especialmente para o empresário individual, eles abaixaram esse valor, esse requisito, tá? Porque para os demais é bem mais elevado, mas eles trouxeram uma facilitação para o empresário individual que, se a receita bruta for até R$60 mil, ele pode ser considerado um microempreendedor individual, tá bom? Isso já caiu na prova de vocês, tá? Eles gostam desse valor de 60 mil, e bem como os próximos que eu vou dizer para vocês, tá? Eu estava falando para vocês do artigo 970, a primeira parte dele, que fala sobre o empresário rural, nós já dissecamos essa parte do artigo, e agora a gente vai entrar na segunda parte que fala do pequeno empresário. Pois bem, o pequeno empresário, quem é? Quem pode? É o empresário individual, que a gente acabou de ver, antes do ruralista. O empresário individual pode optar por se enquadrar como microempreendedor individual, tá bem? O artigo 18A, parágrafo 1º, considera MEI o empresário individual que tenha oferido receita bruta não superior a R$60 mil, tá? Esse é um conceito muito importante e vocês têm que saber desse valor. Por quê? Porque o seu examinador adora botar isso em prova, e ele já botou, tá? Então, o empresário individual que oferir essa receita de até R$60 mil, ele pode vir a ser considerado um microempreendedor individual. Mas, professora, vocês devem estar pensando, o que é receita bruta? Porque isso não é a nossa matéria, né? Receita bruta tá lá com o professor Márcio, mas eu vou trazer aqui para vocês o conceito, até porque a nossa lei traz. Porque a nossa lei sabe que não somos tributaristas. Então, para tornar esse conceito muito claro, para que o empresário possa ser considerado um microempreendedor, a lei trouxe isso muito expressa, muito clara, no parágrafo 1º do artigo 3º, que diz que considera a receita bruta, para fins do disposto no caput,
que trata sobre os microempreendedores, os microempresários e as pequenas empresas no geral. Para efeitos dessa lei, receita bruta é o produto da venda de bens e serviços, tá? Esse é um conceito bem generalista, ele não faz... receita bruta é aquela receita que o empresário ofere no final da sua atividade, sem nenhum desconto, tá bem? Então, o empresário individual que tiver essa receita bruta no valor de até R$60 mil, pode optar por ser um microempreendedor individual, tá bem? Essa inscrição do MEI ela é muito simples, tá? Ela é muito simples, mas tem advogado que cobra R$5 mil para fazer o registro do MEI, enfim. É um absurdo. Eu não concordo, eu acho que você pode cobrar pela consultoria, tá? Pelas instruções, mas o próprio empresário pode fazer. Por quê? É no site. No site do MEI, você entra lá no site do microempreendedor e você faz o seu cadastro pela internet e, preenchidos todos os requisitos, você tem emitido um CNPJ imediatamente. É muito simples. A ideia desse instituto é simplificar, tá? Na lei a gente também tem algumas restrições, ou seja, ele diz quem pode e diz quando ele não pode. O parágrafo 4º do artigo 3º, não me perdoem, o parágrafo 4º é do artigo 18A, que trata da MEI, tá bem? O parágrafo 4º traz essas restrições, quais sejam, o empresário ele não pode ter mais de um estabelecimento, tá? E ele não pode participar de outra empresa, quer como sócio ou administrador. Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês, vocês têm que tentar entender a cabeça do legislador para que a matéria faça sentido? Micro empreendedor individual. Se o cara tem 2 estabelecimentos, ele não é micro, certo? E se ele participa de outras empresas, ele não é micro. Então ele não vai ter direito de se cadastrar como MEI e não terá os benefícios decorrentes desse instituto, tá bem? Acho que, falando assim, vocês têm que sempre buscar isso, a ratio da lei. Então, fica mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Então, as restrições são essas: não pode ter mais de um estabelecimento e não pode fazer parte de outra empresa, quer como administrador, quer como sócio, tá? No artigo 18A caput, ainda fala que o microempreendedor pode optar pelo recolhimento dos impostos pelo Simples, tá? Isso é muito importante, porque é um instituto facilitador em questões tributárias, então ele vai ter essa autorização. Outra coisa bem legal, o MEI pode ter empregado. Pois parece contraditório, mas eu achei essa disposição super interessante. O legislador, ele teve em vista que, ainda que você seja um microempreendedor, um pequeno empresário, você pode precisar de ajuda, certo? Então, ele fez constar no artigo 18C que é possível que o MEI tenha um único empregado, desde que ele receba um salário mínimo ou o piso da categoria. Ou seja, não pode ser um colaborador grande, você tem que ter um pequeno colaborador, um colaborador que receba um salário mínimo ou o piso da categoria.